Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Robert Half Talks. Eu sou a Laís Vasconcelos, da Robert Half do Rio de Janeiro. Chegamos ao momento super aguardado do ano, o lançamento do nosso Guia Salarial. Já são 18 edições no Brasil e 75 no mundo. A cada ano, trazemos mais novidades do mercado de trabalho a partir de dados exclusivos, entrevista com executivos e profissionais e experiência dos consultores da Robert Half. Para conversar sobre o Guia de 2026, eu estou com os meus colegas Leonardo Berto, de São Paulo, e Alexandre Mendonça, de Belo Horizonte. Sejam bem-vindos. Obrigado, Laís. Momento especial esse ano, hein? 2026 aí tá chegando e o Guia vai ajudar muita gente. Obrigado pelo convite. Laís, obrigado pelo convite e poder compartilhar esse espaço aqui com você e com o Alexandre para a gente falar de uma das pautas mais aguardadas do ano, né? Todo mundo quer saber como é que os salários vão se comportar e como que isso vai refletir no mercado em 2026. Então, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bom, pessoal. E hoje a ideia realmente é a gente trocar e conversar um pouco sobre as nossas percepções e sobre o nosso dia a dia, né? E conhecer o Guia Salarial, que é uma das publicações mais relevantes aqui da Robert Half, né? E já estamos na 18ª edição. E vou começar com uma pergunta, e eu acho que, Berto, seria muito bom te ouvir, né, sobre a ferramenta, né? O que você acha, né, olhando o guia, que é uma das publicações mais esperadas do mercado, por que ele é considerado uma ferramenta estratégica, tanto para as empresas quanto para os profissionais? Laís, ele é muito esperado e ele é muito demandado, porque é uma ferramenta claramente de inteligência de mercado. Ao longo dos anos, acho que como qualquer outro tipo de estudo mercadológico, você vai aprimorando e você vai entendendo o que que aquele estudo efetivamente tenta traduzir. E quando a gente fala no guia salarial, é muito fácil você pensar simplesmente como candidato se eu estou ganhando bem ou não, se existem melhores oportunidades ou não lá fora. Mas esse pensamento, ele leva você para uma segunda página, que é o que eu preciso para ganhar bem. O que que eu preciso para encontrar sucesso dentro da minha carreira, dentro da minha empresa ou no mercado de uma maneira geral. Partindo desse princípio, a ferramenta ela é uma ferramenta de inteligência de mercado porque a gente traduz nela em dados de forma muito clara o comportamento do mercado de trabalho como um todo. Para o lado das organizações, das empresas, dos executivos, eu estou falando exatamente como que você se alinha em relação aos seus principais competidores, seus fornecedores, sua cadeia de serviços de uma maneira geral e quais são as ações que você precisa fazer para atrair e reter os melhores talentos. Durante muito tempo, o guia ele servia como uma base, uma tabela pura e simples, porque as empresas olhavam, tinham como estratégia principal, única e exclusivamente, a questão da remuneração. Eu preciso pagar bem o meu executivo. Hoje, e com o desenvolvimento de mercado, com o crescimento, a competição por uma mão de obra qualificada especializada, o guia é uma base do que precisa ser feito. Ele é uma orientação clara de quanto que você precisa investir na formatação do teu quadro de colaboradores, mas hoje ele já vem recheado com insights muito mais amplos, com relação a benefícios, modelo de trabalho, estratégias de gestão e aquilo que está mais ou menos demandado no mercado. Então percebe que a gente não está falando mais só de quanto que você tem que pagar ou quanto que você tem que ganhar, mas a gente está falando de como o mercado de trabalho se comporta no Brasil e, naturalmente, como é que essas relações econômicas elas estão se dando. Perfeito, Berto. E, de fato, é uma ferramenta muito poderosa de gestão do negócio, né? Então, a gente começa a perceber que o guia, ele sai dessa visão, né, transacional e ele entra numa pauta de discussão corporativa vinculada à estratégia e tomada de decisão, tanto para atração, como bem você trouxe, como também para retenção, né? E eu acho que o grande pano de fundo é o que a gente vem vivendo hoje no mercado, aonde nós estamos vendo e percebendo, né, a cada entrevista e a cada reunião
informação, né, onde a gente está frente a frente dos nossos clientes, que é a grande base de como esse material ele é feito, é produzido, né, há 18 anos, então ele é um termômetro efetivo de mercado, que é essa tendência de cada vez mais o profissional estar mais exigente, né? Nós estamos vivendo em um mercado de trabalho onde as técnicas elas estão mais, o profissional competente ele está muito mais valorizado, o profissional especializado ele está muito mais requerido, né? E sempre focando na otimização, né, de receita e eficiência operacional. Então não basta mais a gente só discutir com base, né, no achismo, né? Então o guia também reflete um pouco dessa tendência de eficiência que o mercado está pedindo. É usar um material trazendo fatos e dados e apoiar uma tomada de decisão de forma, né, consciente do negócio. Então ele não é só mais um instrumento do RH, ele é um instrumento do negócio, né, para toda a liderança de uma companhia e também para todos os colaboradores para se antenarem, para conhecerem um pouco mais, né, dos cenários e das tendências de mercado. O guia é mais. O guia deixou de ser apenas uma tabela lá com informações objetivas e tangíveis sobre remuneração. Ele é mais hoje um termômetro da temperatura desse mercado, trazendo insights em porcentagem sobre o otimismo da contratação ou não, qual é o direcionamento ou não, como que a empresa ela se comporta perante o mercado de acordo com as informações pesquisadas, se modelo híbrido, se presencial, se estar otimista em ter um aumento salarial no ano que vem, se não, quais habilidades e comportamentos são os mais requeridos no mercado, né? Dentro dessa pergunta, até tem uma curiosidade, Laís, e queria te perguntar o que você tem enxergado das principais habilidades que para 2026 que as empresas elas estão buscando, e se elas assim estão abertas a pagar um pouquinho mais para esse profissional super qualificado, né? Exato, Ale. Isso é muito curioso, né? Porque a gente acaba refletindo, o momento da economia acaba refletindo também na tendência do profissional do futuro, né? E a gente percebe que cada vez mais profissionais que estão ligados às áreas, focados nas áreas de dados, com inteligências, né, de sistema, né, que tenham abertura também para olhar para uma área não só especialista, mas ter um olhar um pouco mais aberto ali sobre todas as áreas, né, uma visão mais generalista das áreas. Eu acho que isso tem trabalhado bastante aí com as tendências de 2025, 2026, desculpa. As habilidades quando você pega o pessoal que está escutando, quando pegar o guia, vai entender e ver que praticamente em todas as áreas uma habilidade muito específica ela se destaca, que é a habilidade voltada para a inteligência artificial, que é exatamente essa análise de dados que ela trouxe. Profissionais das áreas de finanças, RH, jurídico, outras áreas que às vezes você acha que não está tão ligada à área de tecnologia, engenharia, etc. As habilidades de inteligência artificial, o conhecimento nessas melhores ferramentas e nessas práticas são habilidades extremamente valorizadas, porque são escassas ainda no mercado. Então, profissionais com esse perfil de habilidade tendem a ter uma amplitude maior de negociação salarial no mercado. Então, 2026 ele vem com muita força nessa linha, né? Eu acho que trazer a combinação técnica e comportamental é sempre diferencial, mas essa área técnica especificamente, né, a gente acaba o guia não sendo tão direcionado para posições comportamentais, mas as habilidades técnicas específicas, principalmente de IA, são fundamentais nesse momento do mercado. Até porque, Sim. né, a gente tem um mercado hoje desafiador com uma baixa taxa de desemprego para profissionais super qualificados, né? Então é complicado essa habilidade. E em complemento, Alexandre, essa característica, né, da inteligência artificial, dos dados, né, e dessa habilidade também comportamental, é muito importante citar também essa habilidade de continuar aprendendo, né? Eu acho que o mundo está muito rápido, as mudanças corporativas e do mundo estão muito rápidas, né? Então é muito importante que o profissional de 2026 e para o futuro, ele seja um profissional adaptável, um profissional resiliente e que esteja continuamente aberto ao aprendizado, né? Aceitar essa finitude, não aceitar essa finitude do conhecimento é muito importante para 2026 e para frente, né? Então, seguir aprendendo novas ferramentas, novas formas de se comunicar, né? Enfim, aprimorando as habilidades de negociação, isso tudo faz com que o profissional se torne mais competitivo, inclusive na hora, como bem você trouxe, de entrar no mercado
de disputa, de negociação das melhores oportunidades, né, na participação dos processos de seleção. Então, está muito combinado, né? Então, a gente tem uma ferramenta que hoje nos traz dados técnicos, mas no final do dia a gente está lidando com profissionais, né, que estão no mercado disputando vagas, né? E essas habilidades elas ajudam esse profissional, né, a trazer melhores práticas aí para as próximas movimentações a partir de 2026, né? Isso também é um dos grandes dados trazidos aí pela pesquisa. Quem aprende continuamente sempre ganha, né? Não tem jeito. Eu queria agora ouvir o Berto, né, sobre o mercado de trabalho brasileiro, que segue desafiador, mas a taxa de desemprego, né, reforça essa disputa por profissionais qualificados. Berto, como você acha que essa tendência de mercado ela se reflete no nosso guia salarial? Laís, acho que esse é um exemplo perfeito de como a gente usa o guia como uma ferramenta de suporte em tomada de decisão estratégica e mesmo no planejamento das ações e, e de toda a estruturação do quadro dentro das organizações. A empresa, o executivo planejando pessoal, headcount, e a gente como candidato, toda a parte de planejamento de carreira, quais são as ações, por onde eu vou, o que que eu posso fazer. O contexto que a gente está gravando hoje aqui, pré-lançamento, outubro de 2025, a gente tem uma taxa de desemprego que continua baixa, nas mínimas históricas registradas no Brasil. Quando a gente aplica a taxa de desemprego do profissional qualificado, né, ou seja, formação superior completa em mais de 25 anos, esse número ainda é menor, beirando os 3%. É, o guia ele reflete isso em algumas situações através da valorização salarial, então tem diversas maneiras de você medir isso, é, só que a gente tenta traduzir isso de uma maneira mais efetiva com os quartis, né? A caixinha dos 25, o quartil de 25, quartil de 50 e o quartil de 75 tenta trazer uma visão um pouco mais real do que de fato está acontecendo. As empresas, elas produzem, elas planejam a estrutura de cargos e salários muitas vezes de uma forma científica ou matemática ali, o quanto eu faturo, quanto que eu gero de caixa, minhas relações de custo-despesa, eu vou chegar no número que eu posso investir em despesa corporativa, ou que eu posso traduzir isso em remuneração. Só que quando a gente vai para o mercado, é, esse tipo de metodologia não se traduz necessariamente na maneira mais prática para você atrair as melhores pessoas. Então, esse é um dos primeiros pontos. O guia, ele é estratégia porque eu estou dando uma foto do que está acontecendo no mercado. Ok, para a posição A eu deveria pagar X, mas o mercado está pagando X mais um. Se eu não me adequo a isso, eu preciso ou desenvolver esse talento internamente, ou promover alguma pessoa internamente, ou abrir mão de alguma dessas competências para poder atrair alguém dentro da remuneração que eu tô projetando. E o contexto de um mercado de trabalho com taxa de desemprego baixa, a gente tem um jargão aqui que a gente fala um mercado de candidato. E é um movimento que a gente acompanha na recuperação pós-pandemia de forma muito forte no Brasil e em várias outras operações ao redor do mundo. A gente saiu de um contexto onde a gente tinha um modelo único de trabalho e uma estrutura muito tradicional. Hoje, além da taxa de desemprego baixa, tem uma série de modelos de trabalho disponíveis. E eu estou falando de remoto, online, híbrido, híbrido conservador, remoto flexível e etc., o retorno ao presencial. Só que junto a isso, vem um movimento muito forte de valorização de outros aspectos, qualidade de vida, equilíbrio, saúde mental. A gente tem a NR01 chegando aí, provocando bastante mudança dentro do ambiente de gestão das organizações e a chamada estrutura de benefícios. Então, o, a tradução desse cenário no mercado de trabalho do guia, ele não é simplesmente na valorização ou não dos salários, mas em todo esse contexto de o que as empresas estão observando, o que o mercado está buscando, porque hoje impacta, né? Não é só 20% a mais de salário, às vezes nem é essa a tua melhor estratégia, às vezes a tua estratégia é rever o descritivo daquela função, às vezes a tua melhor estratégia é
pleitear a promoção de um recurso interno ou trabalhar no desenvolvimento de uma pessoa que não tem exatamente 100% das características, né? Então, é uma análise um pouco mais profunda e o guia traduz isso dessas diferentes maneiras. Eu acho que até um complemento desse ponto, Berto, que eu acho que é super válido. O guia ele traz, a gente teve alguns anos com esses modelos híbridos em home office, etc., presencial. A gente tem uma amplitude grande hoje de modelos, uma quebra de barreiras geográficas. Então o guia ele já antigamente ele era único para o Brasil todo e hoje ele já é separado por regiões. Tanto que temos aqui nesse call um de BH, São Paulo e do Rio para falar um pouquinho sobre o guia. Então ele tem isso. E no mercado de candidatos, a gente tem que é um complemento também que eu acho que é importante. Os profissionais hoje eles estão confortáveis nas cadeiras, né? Eles estão mais exigentes na busca por uma troca. Então o guia ele traduz algumas respostas, né? O guia ele traz para a gente. Por exemplo, a empresa hoje ela não pode ter um processo seletivo com muitas etapas. Ela precisa de agir rápido naquele profissional, ser atrativo, ter a oferta mais adequada para você fazer, porque é para contratar este profissional, né? Então, assim, o mercado hoje ele tem uma disputa muito grande por talentos prontos e engajados. E o guia ele traz essas informações. Ele traz informações sobre por exemplo, tem um dado nesse guia de 2026 que ele traz que a maior parte dos profissionais eles têm uma tendência, eles têm uma ideia que se ficar na própria empresa no ano que vem, 68%, se eu não me engano, vão receber aumento. Então, eles tendem a receber uma valorização no ano de 2026. Então, uma empresa, para atrair esse profissional, ela precisa de ser arrojada do ponto de vista de desafios, de benefícios, de trazer algum retorno para esse profissional. E, em paralelo, né, ele traz também uma informação de que metade dos profissionais, né, 50% dos profissionais têm medo de negociar salário internamente, porque, sei lá, por uma quebra de confiança nessa própria empresa. Então, assim, tem dificuldade de negociação. Então, se você tem bons profissionais também, empresa valoriza esse profissional internamente, porque é um pouquinho difícil, né? Muito bom. E isso traz, né, isso se reflete também numa necessidade de melhoria de comunicação interna, né? E aí, tanto quando a gente olha para o pilar candidato, que está mais empoderado, que está mais seguro, que está mais preparado, e, portanto, pode, né, discutir, sentar frente a frente ali com a tua liderança e discutir próximos passos, aumento, né? E do outro lado da empresa, de saber que ela está trabalhando com um mercado, né, onde a escassez de mão de obra qualificada é uma realidade, portanto, ela precisa estar preparado para receber esse profissional e reter esse profissional, né? Então, isso traz aí um desafio grande para as empresas de pensarem muito rápido em cargos e salários, em promoção. A ideia é o seguinte, num mercado tão competitivo, lá aberto, queria entender de vocês como vocês entendem que os líderes, né, e as empresas e os profissionais, eles podem se preparar para negociar de forma mais estratégica no que vem. As empresas com a retenção, valorização, os profissionais num posicionamento, como que vocês entendem isso para o ano de 2026? Bom, Alexandre, eu acho que o primeiro ponto é a gente pensar que 2026 conversas difíceis vão acontecer, né? E a gente tem hoje uma grande oportunidade através do guia de utilizar, né, fatos e dados para uma tomada de decisão vinculadas às estruturas em relação a pessoas para 2026, né? E olhando para a ponta da empresa, né, eu acho que é muito importante as empresas já começarem a se estruturar, né, para 2026, na hora de discussão de orçamento, que é quando as empresas agora estão começando a se debruçar sobre o tema. Então, é importante a gente não só observar, né, as questões do dia a dia, vinculadas à remuneração, e à entrega, resultado, né, mas também a gente calibrar e revisitar as estratégias da empresa, né, no que diz respeito às ações de cultura, de bem-estar,
né, de diversidade e inclusão, para que a gente realmente tenha ali aquele profissional encaixado dentro da estrutura com objetivos claros, né, e cada vez mais ter em mente que a comunicação vai ser um pilar muito importante, tanto para o candidato como também para o contratante, né? Então, trazer essas conversas sobre esses benefícios um pouco mais flexíveis e como eles se refletem dentro da realidade de cada colaborador também é uma coisa muito importante para a gente ficar atento. Hoje em dia, os candidatos eles não querem ser parte de um todo, eles querem ter um olhar especial ali dentro dele, quem ele representa dentro daquela instituição. Então, é muito importante também a gente pensar, enquanto gestores de empresa, o quanto a gente vai conseguir trazer um olhar de customização para aquele colaborador, como eu consigo agradar também aquele colaborador dentro do viés, dentro do que é importante para ele. Isso tudo reforça que a gente vai ter que olhar não só para as áreas técnicas, mas a gente também vai ter que ter um olhar para o indivíduo muito forte, né, a partir de agora, com conversas difíceis, com conversas sinceras, né? Então, a comunicação vai ser algo muito trabalhado também. Eu acho que é muito importante a gente trazer esse tema como uma proposta de valor aí para os colaboradores no próximo ano, né? E repensar nesses benefícios, como o Berto trouxe no início da fala dele, que novamente, né, eles também são parte hoje de um processo de tomada de decisão sobre uma mudança empresarial, né? Sobre uma mudança de emprego, desculpa. Então, é importante a gente também pensar nessa flexibilidade, nessas estruturas de incentivo que podem fazer toda a diferença dependendo do cargo que a gente está trabalhando, né? Então, assim, são temas que, novamente, não é um ou dois, né? Não é um tema somente, são vários temas que vão ter que ser discutidos a partir de agora, né, para a gente tentar trazer uma atratividade maior e reter os nossos talentos. E só complementando aqui, a Leão, o ponto que a Laís trouxe, eu queria só chamar a atenção que eu acho que o guia, essa etapa que nós estamos, né, não à toa vem num período, coincidentemente, de orçamento de muitas empresas, mas eu acho que a fala da Laís é muito importante que ela é um convite às empresas a falarem mais sobre pessoas com um pouco mais de antecedência e planejamento. O que eu quero dizer com isso? Claro que as áreas de recursos humanos, a própria área financeira, ela já tem uma discussão bastante ampla sobre orçamento para o ano seguinte, mas eu chamaria a atenção de você planejar um pouco melhor a estrutura de gente, tanto no ponto de vista de contratação, expansão, aquele planejamento legal de ser feito, fácil. Eu preciso colocar mais pessoas, eu preciso mais gente, eu estou crescendo ali, eu vou mexer naquela área, eu vou acrescentar, mas o planejamento das reestruturações, o planejamento das substituições, dos desligamentos, eu falo isso com base numa experiência de mercado que, de fato, quando a gente está falando do crescimento já dado, né? Vamos crescer 20%. Essa conversa ela existe e ela flui de forma um pouco mais natural. E quando você tem as situações mais críticas, ela flui também e não é muito natural, né? Quando a gente fala de reduções ou qualquer coisa nesse sentido. Mas entre os dois extremos, tem o meio do caminho. Tem aquele profissional de uma performance adequada, alta, não estou falando de uma altíssima performance, mas é uma pessoa que está ali fazendo o trabalho dela dia após dia, evoluindo e que por vezes, como a gente está falando aqui no início da gravação, às vezes se sente desconfortável de ir até a liderança, não tem essa experiência, ou vem de ambientes em que isso não era uma cultura e que é um talento que você não pode perder, bem como o momento em que você precisa falar sobre a baixa performance também, sobre as pessoas que não estão desempenhando, seja por questões emocionais, de gestão, de liderança, de ferramenta, não importa qual seja a razão, mas é importante as empresas criarem fóruns onde elas possam discutir, gente, sobre um ponto de vista mais planejado. Quais são as possíveis substituições? Quais são as possíveis promoções? Quem são as pessoas que estão há muito tempo dentro da mesma função? Quem são as pessoas que podem estar mais ou menos engajadas nesse determinado momento para que você possa entender o que está acontecendo dentro da tua empresa? E o guia salarial ele vai te apoiar tanto na identificação de todas essas competências, o que está acontecendo no mercado, mas vai
traz muito subsídio do que você pode e o que você não pode mexer. Semana passada eu tive com um cliente, mais ou menos uns 15, semana retrasada, né, uns 15 dias, que a gente estava discutindo justamente isso. Falou, cara, eu tenho um recurso hoje que eu não posso perder. Tem uma pessoa, está num nível ali de um analista sênior especialista, o cliente falou para mim, Léo, eu não posso perder esse cara. Mas eu também não tenho a cadeira de cima e eu não tenho alguma função que eu consiga complementar a função hoje que ele exerce. A gente começou a conversar, abrimos o guia anterior de 25 e falou, ó, cara, se perder essa pessoa definitivamente não é uma estratégia para você. Trazer de fora vai custar muito mais. Quando eu falei isso, ele deu um pulo da cadeira, ele falou, cara, realmente, não tinha pensado nisso. Essa é uma função que nessa área eu consigo valorizar um pouquinho mais, eu consigo pensar num plano de carreira de desenvolvimento, para que essa pessoa tenha condições de trazer outras coisas, né? De assumir outras funções. Mas percebe que o exercício é o mesmo quando você precisa pensar na redistribuição de tarefas de uma área, ou numa reestruturação, ou em trabalhar sobre, por exemplo, é, como que eu vou realocar uma determinada planta que não está performando, uma determinada loja que não está funcionando. É olhar para a gente. No momento que a gente está falando tanto de inteligência artificial, de automatização de processos, o segredo, as empresas que estão evoluindo mais, ou que o grande segredo está em olhar para a gente, em tratar, olhar para as pessoas que compõem esse quadro que vão operar essas novas tecnologias. Então, acho que é bem um convite de você tratar a gente de uma maneira diferente, e o Guia Salarial te fala o que essas pessoas estão buscando, ou pelo menos o que elas estão enxergando lá fora. Ele reforça, né, Berto, a importância dos planos de retenção real, né? Não é só discurso, é você colocar em prática uma forma de reter esses profissionais, da mesma forma que é uma excepcional ferramenta para te mostrar os diferenciais competitivos que você tem que ter no mercado. Num mercado onde é um mercado de candidato, como você disse, né, Berto? Então é bem complexo. E é curioso, né? A gente está nesse ponto, né? Sobre conversas, transparência, confiança, engajamento, retenção, né? Porque tem um dado no guia que chama atenção, que é o seguinte: 67% dos profissionais acreditam permanecer nas empresas onde estão pode trazer mais chances de aumento salarial em 2026. Para as empresas, internamente, pessoal, qual é o impacto dessa percepção? Né? E, olhando para fora, no mercado de baixo desemprego e forte disputa por talentos, como atrair um profissional que acredita que ficar nas empresas é mais vantajoso do que mudar? Um ponto foi o que o Berto já trouxe, né? Essa importância de planos de retenção muito claros, não só discurso, como algo tangível, né, objetivo, né, então assim, porque se o discurso e a prática se você não tiver discurso, se você tiver o discurso, mas não tiver a prática, você vai perder esse profissional da mesma forma. E do ponto de vista de atrair profissionais, é o que estava comentando, acho que velocidade para contratar é importante no mercado de candidato, né, com baixo desemprego, esse planejamento que o Berto veio falando é fundamental, você precisa se organizar. Quando a gente fala de gente, e gente é o ativo mais importante das empresas. Muitas vezes a gente vê que a empresa ela valoriza muito mais o processo, ou o produto, ou a entrega, ou a solução. E ela esquece que quem faz tudo isso são pessoas por trás, são profissionais, e profissionais qualificados, que estão satisfeitos, são valorizados do ponto de vista de remuneração, benefícios, mais desafios, valorizações intangíveis, né, benefícios que não são pecuniários, né, você trouxe isso mais no início, né, Lala? Eu acho que é fundamental, bem-estar, qualidade de vida, isso tudo funciona, e esse planejamento para a gente precisa ser feito antes, então é fundamental isso. Eu acho também que o guia ele traz um direcionamento também sobre como a empresa se posiciona no mercado, quais são os setores que estão mais contratando, os principais, né? Energia, mineração, óleo e gás, automotivo e etc. Então, e como se a empresa ela tem que olhar para a marca empregadora dela para entender se isso vai fazer ou não sentido, né? O recrutamento
precisa ser rápido, porque ele é exigente, então as decisões precisam ser rápidas, as propostas claras, porque você não vai ter um volume tão grande de profissionais, você não vai ter tanta escolha quando o mercado está valorizando os profissionais, tá? Então, nesse ponto, assim, demorar é muito ruim, tanto para você pode perder seu talento numa demora por valorização interna, quanto no mercado, por um concorrente ou por uma contraproposta que vier. Então, é fundamental a empresa ela ter a leitura e tirar essas conclusões de forma mais objetiva e mais rápida no guia. Acho que funciona bastante. Legal. Velocidade, então, como um diferencial competitivo, né, Alexandre? Não dá mais Sim, para ter aquele processo alongado, aquele processo longo, sem retorno, pouco estratégico, né? Acho que contratar, reter, realmente, é a palavra do momento, né? É o que a gente realmente vai garantir que as empresas continuem desenvolvendo, né, um bom trabalho aí para 2026. exatamente. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o mercado a gente precisa de ter um olhar muito forte para a gente cada vez mais. Eu acho que já ficou no passado aquela empresa que focava muito mais no processo, só na solução. A gente já vem de alguns anos sendo o centro das atenções das empresas, mas no mercado cada vez mais competitivo, mais escasso de mão de recursos de profissionais que sejam qualificados, a gente precisa de ter um olhar cada vez mais próximo. Bom, estamos chegando ao final aqui do nosso podcast e para encerrar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir, Léo, Alexandre, o que que vocês, né, o que que chamou mais atenção de vocês no guia de 2026? Aquela informação que não pode passar em branco. Eu vou repetir o que eu costumo falar todos os anos, porque é uma tendência que ela se confirmou como uma realidade, na verdade. Para mim, o grande insight do guia para 2026 continua sendo uma sinalização clara para os profissionais a importância da chamada educação continuada ou do lifelong learning. É, o guia ele mostra um reconhecimento muito claro. Aí vamos usar o conceito tradicional da tabela salarial. Ele é muito claro em demonstrar que quanto maior a tua qualificação, o reconhecimento financeiro, aliado, obviamente, à sua experiência, ao desenvolvimento daquela qualificação efetivamente em ações, em execução, ele te leva a patamares, é um aliado fortíssimo no planejamento da sua carreira e no crescimento. E no caso das empresas, eu acho que essa mensagem é a mesma. A importância de você desenvolver estratégias de retenção daqueles profissionais que você quer reter, baseado também no desenvolvimento e na evolução. O financeiro é algo que as empresas vão ajustar. Se a definição for exclusivamente salário, benefícios, você vai perder o teu talento no curto, no médio ou no longo prazo, porque hoje o mercado brasileiro não é um mercado segmentado, né? O varejo só contrata do varejo, a indústria só da indústria. Então, às vezes você pode ser a organização mais robusta ou mais sólida financeiramente no teu segmento, mas hoje a tua mão de obra está sendo, você compete com o mercado financeiro, com tecnologia, com indústria da internet, o 4.0. Então, o mercado ele é mais integrado, ele é mais globalizado. E o caminho para você ter sucesso na tua carreira ou para você conseguir reter os seus bons talentos está no desenvolvimento contínuo, é a educação continuada, seja na especialização, no aprimoramento de uma função técnica simples que você exerce, seja em estratégias de autodesenvolvimento mais robustas ou mais completas, né? Para mim, esse é a grande mensagem do guia já há alguns anos. Da minha parte, o que mais me chamou a atenção foi o quanto a necessidade por dados e a parte de inteligência artificial para todas as áreas, ela já é uma realidade, assim. Eu acho que os profissionais de áreas que em outros momentos a gente acaba não vendo de forma tão clara a utilização de dados, em áreas de serviços, áreas menos financeiras ou menos exatas, né, digamos, e mais humanas, a gente acaba vendo uma necessidade muito grande dessa utilização e desse conhecimento. Então,
isso tem a ver também com com a educação continuada, né, o aprendizado contínuo dos profissionais, e que o recado, eu acho que é bem claro assim do guia. Se você é um profissional, se especialize, conheça a parte de inteligência artificial que está vindo para ficar, e isso vai transformar o mercado de trabalho de uma forma muito profunda nos próximos anos. E não é, a gente não está falando de 2050 não, isso já em 2026 já vai ser uma realidade. E para fechar, minha última consideração, né, estejamos mais atentos, né, à transparência e à velocidade com que as informações elas devem transitar, né? Quanto mais embasadas forem as conversas, quanto mais com autoconhecimento, né, tanto os candidatos como as empresas, né, tiverem clareza, direcionamento, né, melhor chegaremos em 2026, né? Seja com as expectativas alinhadas em relação a próximos passos ou pontos de desenvolvimento, né? Então, olhar muito mais atento aí também aos candidatos, né? Então, ficamos aqui, né, com bons deveres de casa para 2026 e gostaria de agradecer ao Alexandre, ao Alberto por essa conversa tão rica, né? Nós que agradecemos, eu que agradeço. Obrigado, Laís, obrigado, Berto, obrigado, Robert F. pela oportunidade. Obrigado pelo convite de estar aqui mais uma vez. É sempre um prazer e uma troca. A gente falou tanto de educação continuada, é sempre um aprendizado contínuo dividir esse espaço aqui com vocês. Hoje conversamos sobre o Guia Salarial 2026 da Robert Half. Para baixar o conteúdo completo, acesse roberthalf.com.br/guia salarial. Eu sou a Laís Vasconcelos e nos vemos no próximo Robert Half Talks. Este podcast é produzido pela Robert Half, a consultoria global de soluções em talentos que mais cresce no Brasil. Venha fazer parte dessa história, trabalhar com pessoas e ser o agente da evolução e transformação da vida de profissionais pode ser uma atividade muito gratificante, além de uma excelente oportunidade de carreira. Acesse a seção Trabalhe Conosco do nosso website, o roberthalf.com.br, e veja as vagas disponíveis. Junte-se a nós!